Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Alô amigos, um grande abraço, com a graça de Deus, estamos no ar aqui, mais um Batendo o Guizo, o veneno da política, da série de podcast aqui do Preto no Branco. Vamos rapidamente já apresentar aí, você já está vendo a presença do nosso convidado, muitos assuntos que nós vamos ter aqui, o deputado federal, o único que Cascavel elegeu agora no pleito que passou, o empresário e ex-vereador Nelsinho Padovani. Agradeço sua presença e vamos direto ao assunto. O senhor tem, nesse momento de descanso do recesso parlamentar em Brasília, carregar pedras. Pelo menos é isso que dizem dos políticos ativos e atuantes. É verdade isso, Nelsinho? Obrigado pela sua presença. Obrigado, Miguel. Obrigado a toda a comunidade de Cascavel, que nos dá a honra da audiência agora, de Cascavel, do Paraná, do Brasil e do mundo, né? É verdade. Você sabe que eu, na política, eu não sei se eu sou sugêneres, mas eu sempre foi os momentos que eu mais, acho que perdi os cabelos. De estresse, de correria, de ficar longe da família, de ficar longe das empresas, dos negócios. Quando fui vereador, você acompanhava bem, tu trabalhava na Secretaria de Comunicação, era secretário de Comunicação do município de Cascavel. Fui talvez o único vereador de Cascavel que conheci todas as escolas municipais de Cascavel e os CMEs. Todos. Nunca me furtei de discussão, de pauta nenhuma. Até às vezes por isso dizem que o Nelsinho é difícil não de conversa, mas difícil de mudar de opinião. Porque hoje as pessoas querem colher sem plantar. Muitas pessoas querem ter o seu apoio sem nunca te apoiar. Muitas pessoas querem ter a credibilidade sem nunca ter feito por isso. E as minhas eleições sempre foram muito difíceis. Sempre foram com muito... Existe e talvez até um problema colonial, digamos assim. Nós que o Brasil deixou a escravatura em 1500, mas o Brasil se desenvolveu nos últimos 100 anos, de que as pessoas bem-sucedidas não têm capacidade social. Que a única pessoa que vai ajudar o pobre é o pobre, que a única pessoa que vai ajudar o ignorante é o ignorante. E não vê que as pessoas que produzem, que geram, que estão à frente dos negócios, pagando os impostos, gerando emprego, vendo a dificuldade das pessoas carentes, também têm a capacidade de solucionar o problema das pessoas carentes. E isso é por quê? Porque a nossa população foi muito castigada num período colonial, da escravatura e depois da industrialização, ficaram fora do urbanismo, ficaram fora dos estudos, da sociedade. Eu entendo a posição dessa grande parte da sociedade que sofre. Mas hoje se criou um clientelismo de um lado da política brasileira que quer continuar que a pobreza existe para continuar esses eleitores. E quando nós nos colocamos como candidatos e agora como cargo público, já pela segunda vez, meu pai é deputado federal, e queremos o progresso, muitas pessoas dizem, está legislando para causa própria. Só que não é causa própria, é causa de todos. Quando fui vereador, fui o único vereador que defendeu o restaurante popular na época, você lembra? Um projeto aprovado já pelo Aderbal de Mello, pelo Júlio César. Na época o prefeito não implementou, talvez não conseguiu, e quando eu assumi eu o fiz como bandeira. Eu, Rosaldo Chimin, que era secretário de Ação Social, a dona Regina Barreiros, que era minha chefe de gabinete, lutamos, brigamos, já atendemos 2 milhões de pratos de comida em Cascavel. Foz do Iguaçu não tem até hoje um restaurante popular. Quer dizer, qual que é a visão social do empresário? É saber distribuir a riqueza. Agora, Nelsinho, muita gente fala, e vou entrar, né, no escopo aí, na estrada que você está abrindo, depois a gente volta para falar do carregar pedra. Eu me refiro aos seus contatos, prestando contas do seu mandato, as bandeiras que você tem tocado aí e que vai continuar até o fim. Temos assuntos mais rumorosos, né, palpitantes na sociedade brasileira. Essa votação da reforma tributária, você e mais 2 deputados entre os 30 federais do Paraná votaram contra. E aí estão apanhando, estão recebendo aplausos, a gente já volta nisso. Mas aí é o seguinte, Nelsinho Padovani é berço de ouro. É filho de pai rico, de avô rico, é rico
E essa questão de riqueza que muita gente diz, não, Nelsinho é um menino rico, não sabe falar a língua do pobre, não sabe legislar para o pobre, não sabe trabalhar com o pobre. Agora, os votos que você fez foram... 60 mil. 60 mil. Não foi 60 mil voto de rico. Pelo contrário. Então eu gostaria que você só dissesse isso para nós e se isso atrapalha você, se de repente lhe causa problemas no andamento, na condução da sua bandeira política agora, nesse início do mandato que recém está no começo. Sim. Lá se vão 6 meses, aí estamos no 7º mês, né? Lhe preocupa essa pecha aí que tem? Não. Eu tenho muita honra do meu avô Arlindo Carelli, que chegou em Cascavel em 1960, vinha comprar suínos em Cascavel e levava para bater na Sadia em Videira, e quando vinha com o caminhão vazio trazia a máquina agrícola. Tenho muito orgulho do meu avô Antônio Padovani, que veio de Presidente Prudente em 1956, pecuarista, veio numa época de uma região muito conturbada, terras devolutas, que o governo do estado reintitulou todas as terras de quem já tinha aqui, nunca reconhecendo os proprietários primários aqui. Tenho muito orgulho da história do meu pai, revendedor de máquina agrícola desde 1973, da minha mãe financeira, do meu avô desde 1960. Então, quer dizer, se nós conquistamos na luta, nós conquistamos nossa, claro, público e notório, a nossa contribuição para a mecanização, para destoque, para a industrialização, para a urbanização do município de Cascavel, de Foz do Iguaçu, de Clevelândia. Bem, fizemos 100 mil imóveis urbanos. Então, se alguém entende de habitação, se alguém entende em financiar para pobre, se alguém entende em realizar o sonho da casa própria, é quem realmente faz. Eu sou uma pessoa muito realizado. Deus me deu uma família maravilhosa, Deus me deu saúde, me deu um pai e uma mãe maravilhosa, filhos maravilhosos. Eu percebo que é muita coisa para uma pessoa só. Por isso que eu te digo com muita humildade que esse mandato não é meu. Esse mandato é de Deus. Porque saí candidato a deputado federal contra tudo. Eu não tinha um prefeito me ajudando. Eu tinha amigos de todas as cidades e fui procurando, ligando, fazendo os contatos, ligando as coisas e fiz 60 mil votos. Quer dizer, fiz 2-1 no atual vice-prefeito de Cascavel, que tinha toda a máquina. E eu, ex-vereador, meu pai, última campanha em 2014, não tinha se elegido. Fez 75 mil votos, foi avaliado o 15º melhor deputado federal do Brasil, mas isso não vale muitas vezes para o eleitor. Ele foi avaliado o mais atuante e melhor deputado federal do Brasil, e não se elegeu. Ele se elegeu em 2010, ficou primeiro suplente em 2014. E depois nós ficamos sabendo que os deputados menos atuantes ou mais, que não fizeram, eram os que faziam 150 mil votos, 140 mil votos, quer dizer. Então o importante é você viver o momento. E entender que hoje eu posso contribuir com a sociedade. O que eu entendo que o governo passa e o Brasil fica. Quando eu fui vereador vereador na época do Edgar Bueno, depois teve o Edgar, agora o Paranhos. Quer dizer, mudou-se os prefeitos, mas Cascavel ficou. Então eu tenho a mesma visão que os governos passam e o Brasil fica. Você fala em família, fala no seu pai, o ex-deputado Nelson Padovani, empresário cascavelense e que continua na ativa, né? Não está com mandato, mas ele trabalha politicamente sempre, carrega isso no sangue. Eu creio que também ele ajuda, né? E tem gente que diz assim, Nelsinho fez esse 60, queria fazer 200, 150, 180, 100, fez 60, graças ao Nelson Padovani. Você acha que na política, hoje, deputado, deve ao Nelson? Sim, deve sim. Meu pai deixou um legado muito bonito, de hombridade, de honestidade, de companheirismo, né? Ele tem uma história política. Eu não ia sair do zero e se eleger de primeira. Devo isso a ele. Na verdade, é interessante, é uma via de mãos duplas. Porque ele foi deputado, ele foi candidato em 90, fez 24 mil votos. Quando o Johnny Varisco se elegeu com 18 e o Edi com 12 ou 16. Ele quase fez o dobro do segundo colocado. Depois ele foi candidato em 94, ficou segundo suplente. Aí ele não foi mais candidato e eu saí para vereador. Eu falei, eu vou sair para vereador em 2008. Eu me elegi antes que ele. Então, quer dizer, veja como é interessante, né?
Eu me elegi em 2008 e daí meu pai em 2010. Então, acho que a gente meio que se mistura como o cimento, a areia e a pedra e formou um concreto. Então, eu ajudei ele, porque ele estava fora, acho que ele não ia mais ser candidato. E quando eu me elegi vereador, eu falei, pai, sai para federal de novo, você tem esse sonho, você é competente, você é trabalhador, você tem bons projetos e vai dar. E deu certo naquele momento dele entrar no PSC, o prefeito Paranhos entrar no PSC e fizemos uma dobrada. Padovani, eu falava, nós ia papar essa eleição, que era Padovani e Paranhos, e o Paranhos, que também vinha de várias derrotas para deputado estadual, foi vereador, foi vice-prefeito, e daí se elegeu, acho que teve uma ou duas de estadual, não me lembro, e não se elegeu, daí elegeu com, não me lembro, acho que 27 mil votos do Paranhos, então uma coisa muito bonita, e devo a minha estrutura psicológica, emocional, toda ela a essa família que eu tenho, ao exemplo. Inclusive tem a sua mãe junto, né? Nossa, a grande parceira do seu pai, é presente, e a gente sabe, acompanha, estivemos na prefeitura na época que você foi deputado, foi vereador, mas antes disso, já aqui na imprensa, acompanhávamos toda a movimentação. E você sempre esteve lá junto com a política que vinha acontecendo. Você sempre participou. E isso é importante. Agora eu fiquei sabendo que você está escalando o seu filho, Greco, né? O Greco. O Greco, conheço ele. Está com que idade o Greco já? 22. Então já está na idade, já pode. Aqui é o veneno da política, batendo o guisto, a gente tem que falar. O Greco já está escalado para ser a sequência política da família? Greco Antônio Padovani. Não, Greco. É Greco. É Greco. Greco é o... O Greca é Curitiba. É outro, que já é Greco. Olha, o meu filho, Greco, formado em administração de empresas, tem o vô dele, por parte de mãe, foi vereador 6 vezes em Corbélia. O tio dele, por parte de mãe, que é filho, foi vereador 4 vezes. Viu o pai dele sendo vereador. Viu o pai dele sendo deputado federal. Viu o vô dele sendo deputado federal. Viu um tio nosso, que é o Dr. Roberto Vipiche, sendo deputado estadual e senador. Então é natural que ele tenha uma veia política. É natural que ele me ajudou, coordenou a campanha. E eu estou... Quando eu montei o PTB em Cascavel, eu sem mandato nenhum, pegando candidato a laço, o cara vinha me vender um bilhete de loteria, eu convidava ele para ser candidato a vereador, eu elegi um vereador no PTB, quando ninguém acreditava. Eu me lembro que tinha entrevistas que davam na rádio dos adversários, o PTB não vai fazer nenhum. Eu fiz um vereador. Fiz um vereador e veja, eu acho que o próprio PV do Adelino fez um, o Partido Republicanos fez um, e o PP fez um, e nós fizemos um. Estamos falando do professor Santelo? O professor Santelo. Só para identificar aqui. Meu amigo, professor. Um grande abraço, professor Santelo. Que está fazendo um grande mandato. E qual que é o maior patrimônio da política? É a palavra. Certo. A política não tem outro patrimônio que não seja a palavra, é o fio do bigode. Ou você tem ou você não tem. E eu falei para o professor Santelo, o Santelo me disse assim, Nelson, eu 2 vezes fiquei primeiro suplente. Eu vou num partido e eles colocam gente na frente e essas pessoas me tiram a vaga. Tá? Eu falei, Santelo, e você vem comigo que eu não vou filiar ninguém com mandato. Nós vamos dar chance para os novos. Tanto é que no PTB, o Santelo se elegeu, deixei o Vander Piaia assumir e deixei o Emerson Villanova também assumir. E quando eu fui vereador... Na época se falava assim, não vai ter medalhão, lembra? E não vai ter medalhão. E não teve mesmo. E não teve mesmo, porque eu honrei o que eu disse. E isso eu aprendi quando eu fui vereador, eu deixei 2 suplentes assumir, não sei se você lembra. O Misael Júnior e o Divino Godoy. Lá do Cascavel Velho. Do Cascavel Velho, guarda, vigia do zoológico. Me lembro que o Divino chegou para mim e falou, Nelson, você não vai ser candidato à reeleição, me ajuda com R$1.000 para a campanha. Eu achei tão bonito o jeito que ele veio pedir e tal. Eu falei, não, Divino, o salário na época era 7 mil. Eu falei, eu vou me licenciar e você vai assumir e você pega todo esse salário que é seu para você. Entendeu? Então eu sou assim, eu fio do bigode. Então agora, a questão do União Brasil. Nós vamos montar uma chapa para eleger de 3 a 4 vereadores. Não, mas antes de nós entrar do Greco. Não, porque eu quero saber se o União Brasil vai ter candidato a prefeito. Não, mas vamos falar da chapa de vereador. Com o Greco ou sem o Greco. Com, de novo, o Santelo, que eu só sei que o Santelo quer ir para o União Brasil. Sim, já então vamos sabendo. lá.
tem que ter um candidato a prefeito. Não, vamos e o lá. Padovani pode ser esse candidato? Ó, o União Brasil já tem um deputado federal. Ponto, né? Mas vamos falar da chapa de vereador, porque a gente fecha isso, que eu sei que o teu programa tem muita audiência. Já fala e junto as pessoas, de prefeito. E as pessoas perguntando. Pode ser. Então, qual que é a nossa ideia? Com 6 mil votos, você faz uma cadeira. Com 8, você faz 2. Com 9, você faz 3. Com 9.500, você vai fazer 4. Então, porque vão ser só 22 candidatos esse ano. Sim. Não é mais 150% Não. como foi a vez Não. passada. A vez passada nós lançamos 36 candidatos. Esse ano a gente vai ter Tinha que lançar... 470 no total. Perfeito. E agora não vai ter 300. Então eu acredito que só 5 partidos vão conseguir eleger vereadores e só 5 partidos vão fazer possibilidade de só 5 partidos elegerem um candidato. Então aquela chapa que foi mais forte, na média vai fazer mais cadeiras. Certo. Ponto. Se lá na frente o meu menino querer ser candidato a vereador, eu tenho certeza que ele, no meio da juventude, no meio dos apoios dele, Certo. ele consegue fazer uma votação boa e ser um terá o seu puxador de apoio votos. já. Mas sem dúvida, sem dúvida. E ser um puxador de votos. Certo. Para esse partido. Quer dizer, se a gente faz 6 mil votos, só faz uma. Mas Certo. com 8 faz 2. Com 9 faz 3. Mas o senhor não vai trabalhar para o seu filho, né? Não, Porque aí é o seguinte, eu sei que, por exemplo, Toninho Barater quer ser vereador. meu parceiro. Robson Macanhão quer ser vereador. Meu parceiro. Já a gente conversa, ouve o pessoal. E outros mais têm interesse. Atuais vereadores que querem o União Brasil, querem acompanhá-lo. O senhor tem se reunido com eles, falado com eles. E eles lhe prestigiam, né? Claro. E outros tantos aí. E evidentemente que a liderança trabalha para todos. Eu digo isso para voltar na questão também que nós devemos esclarecer. Nelsinho Padovani descarta a possibilidade de ser um prefeiturável, ou é um prefeiturável, só para a gente saber bem exatamente isso aí, como é que está hoje. Eu queria ter saído candidato a prefeito na eleição passada. Eu lembro. Eu queria ter saído. Isso. Porque o Edgar Bueno era meu amigo. Quando eu fui vereador, o Edgar Bueno era prefeito. Entregou os bons projetos para Cascavel para o meu pai, que era deputado federal. O aeroporto, o Instituto Tecnológico Federal, tantas coisas fizeram juntos. De outro candidato era o Paranhos, Certo. que era meu amigo. Se elegeu deputado estadual pelo PSC, meu pai federal pelo PSC. Então eu queria sair candidato a deputado federal, a prefeito de Cascavel, para dizer que nós tínhamos que mudar a matriz econômica de Cascavel, que nós não podíamos só ficar na agroindústria e no agronegócio. Vamos falar disso depois. Nós tínhamos que Vamos mudar falar a disso matriz aí. econômica de Isso. Cascavel para uma cidade metal mecânica Eu e lembro agroindustrial. disso. Sim. E eu não ia falar mal nem do Paranhos, nem do Edgar, eu ia falar bem de mim. Ponto. Certo. Naquele momento eu queria ser candidato. Mas aí o Edgar Bueno acabou não saindo candidato. Sim. A hora que o Edgar falou não vou ser candidato, porque ele teve problema com o PSC, que na última hora deixou de apoiar ele, aí eu falei, então vamos com o Paranhos, porque é meu amigo. Aí veio a pandemia, veio tudo tal, ficou aquela Virou confusão danada, sim. a gente apoiou o Paranhos e estou feliz. O Paranhos é um trabalhador, o Paranhos é um cara que a gente tem que... o Paranhos é um cara que nunca se vitimiza. O Paranhos é uma pessoa que nunca fica, eu sou coitadinho, me ajuda. Não, o Paranhos sempre fala, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou conquistar. Eu admiro muito o prefeito Paranhos e o céu é o limite para ele. Porque é um cara que realmente vem de baixo e conquista. Eu acho que nisso eu me espelho nele. Eu não fico, por favor, tenho que ser candidato único ou não. Tanto é que nessa eleição, muita gente combinou que ia apoiar, não apoiou, eu fui e nós conseguimos chegar. O Paranhos tem muito disso. Eu acho que nos livros da história só tem local para quem tem coragem. Mas pra isso quem foi não o passado. tem... E o presente? Agora. Não, nessa agora, como único deputado federal de Cascavel, não tem como você ser candidato a prefeito de Cascavel. Certo. E eu me coloco à disposição de quem ganhar. Eu me coloco à disposição do prefeito A, B, C ou D que ganhar, claro. Meu gabinete está aberto. Claro. Eu não tenho bandeiras, mesmo que a União Brasil apoie porque eu vou ter que apoiar um candidato. Correto. O partido... E o outro ganhar, o deputado vai trabalhar para quem ganhar. Eu vou trabalhar para o município, Cascavel. Né? Não é para o cara uma cidade que meus filhos moram, certo. Que eu tenho meus negócios. Eu estou deputado federal correto. Por mais 3 anos e meio. Muito bem. Então, agora eu quero terminar a questão do Greco, que você falou, acho que
ficou legal. Acho que agora isso, depois que a gente fizer essa entrevista, ela vai pipocar vai muito pra esse rua, assunto, vai pra rua. Repercute. Se ele tiver vontade de ser candidato, ele tem o direito. Ele tem o título de eleitor dele, é vacinado, tem capacidade, e ele vai ter que pegar a sola do sapato dele e ir atrás de votos. Eu, como pai, vou votar e vou trabalhar. E o voto dele vai servir para a chapa inteira. É uma chapa vencedora. Quem quiser se eleger com 700 votos, vem com a gente. Quem não quiser entrar em chapa difícil, vai ter várias. Mas na nossa, nós vamos eleger de 3 a 4 vereadores. Muito bem. E quem quiser conversar sobre o assunto vereança, o senhor designou o Macanhão para fazer um meio de campo aí, porque o senhor vai para Brasília, se envolve lá no Congresso, como é que vai ficar tratando do assunto aqui? Não só isso, Miguel, eu sou responsável por 81 municípios, então, que eu fui o mais votado do União Brasil. Brasil. Dá atenção. Eu fui votado em 383 E nas conversas cidades. para o Executivo, o Barater também está aí, tem experiência, deputado e tudo mais, né? Não vejo muita movimentação, o Baratinho ainda está com as asas paradas aí, mas eu estou acompanhando para a gente ver. Porque o momento ainda é de muita conversa, né? E vamos só ouvir o deputado sobre isso. O senhor tem simpatia por alguém do Passo? Porque o senhor é do grupo do Passo. Lá falamos do vice, o Renato Silva, é um pré. Temos ligado ao Passo o deputado Gugu Bueno, do PSD, partido de apoio e tal, é um pré. No Republicanos do Renato tem um probleminha que ele tem que resolver, que é o deputado Márcio Pacheco, que é pré também, do mesmo partido. Temos era PSC, agora é Podemos, já dá para chamar de Podemos, que é o Alessio Spínola, presidente da Câmara e tal, amigo de 40 anos, 30 anos do Paranhos, mas já vereador, reeleito, presidente da Câmara pelo 3º mandato, é pré também. O senhor está acompanhando isso? Já está preocupado? Não. Quem está preocupado é quem vai ter o meu apoio. Eu vou estar preocupado em apoiar. Eu lutei muito para chegar onde eu cheguei. Lutei muito, nadei muito, trabalhei muito. Foi muitas noites sem sono, foi muitas madrugadas, foi muito frio. E hoje eu represento no Congresso Nacional o Estado do Paraná. E nesse momento, eu tenho certeza que a força de um deputado federal vai ajudar qualquer candidato. Se eu apoiar o Márcio Pacheco, ajuda. Se eu apoiar o Gugu, que é um correria também, o Gugu é um cara batalhador, ajuda. O Renato Silva ajuda. O Edgar Bueno ajuda. Então, lembra quando o Salazar ganhou do Edgar por 142 votos? Que o Salazar ganhou do Edgar? Nós apoiamos, minha família apoiou o Salazar. Que confusão aquela que deu, aquela recontagem de votos. Eu estava lá no fórum no dia da recontagem. Campanha para prefeito é detalhes. Campanha para prefeito é detalhes. O senhor fala no Edgar Bueno, mas é possível que o Edgar Bueno venha alinhar com o partido? Nessa atual conjuntura, eu não quero fazer julgamento de valores, mas num ano que vai ter essa reforma tributária, prefeituras sem recurso, e o Brasil, que essa reforma tributária é um estado sindical que está se criando aí, eu acho que um prefeito com experiência é importante. E digo isso abertamente. Sim, ele foi prefeito 3 vezes. Sem dúvida. Então eu acho que... E foi prefeito 3 vezes. Já conversaram? Já conversamos muitas vezes. Como o Paranhos vai ser importante quando ele voltar. Porque vai ser prefeito já 2 vezes. Como o Tolentino foi importante quando foi prefeito e voltou. Assim, né? Então são valores conquistados. Agora, todos... um dia, o Nelsinho Padovani, que eu não tenho a mínima intenção, foi vereador, foi deputado federal, às vezes vai estar na prateleira como ser um importante candidato a prefeito. Porque o que a gente quer é que Cascavel vá bem. O que a gente quer é acabar com a fila de desemprego, com a fila nas creches. Amanhã vai ter criança que vai estar nascendo que não é nem de direita nem de esquerda. Certo. E nós temos que atender essa criança. Agora, como é que se explica, deputado? 350 mil habitantes hoje nós temos vamos arredondar o número, né, de acordo com o último censo e tal. A eleição, 230 mil eleitores, por isso mesmo já estamos no segundo turno. E tivemos, deixa eu falar aqui, a pachorra de eleger só um deputado federal, que é
o nobre amigo aqui, que muito nos honra, e está lá com uma carga nas costas que eu acho que vai pesar muito mais do que ele imaginava, né? O que aconteceu? Primeiro que Curitiba tem 4,5 milhões de votos. A região norte do Paraná tem 2,5 milhões. E a nossa região só tem 800 mil. Ponto. Então isso, a falta de número de eleitores para a nossa região, pesa. Segundo, que Deus quis. Não tem o que te dizer. Frangão, baita deputado, trabalhava um monte, estava com a sua base montada, fez 89 mil votos. Tá fora. Tá fora. O Romã fez muito, acho que chegou a fazer 55 mil votos, se não me engano. Né? O Romã hoje era para ser deputado, faltou 2 mil votos. Com certeza. O Marco Brasil está no lugar dele como primeiro suplente, que o Ricardo Barros saiu, foi para secretário de Indústria e Comércio. O Marco Brasil está como deputado. E talvez o Marco Brasil, se sair para prefeito de Londrina, pode dar essa vaga para o Romã. Um deputado atuante, bom. O cara não ficou fora. Cascavel, infelizmente, a Gleice, 10 mil votos em Cascavel. Deltan Dallagnol, 10 mil votos em Cascavel. O Renato Silva, vice-prefeito, 27 mil votos. Não sei se foi 27, acho que foi 27 total. Em Cascavel, 20 e tantos mil votos em Cascavel. O Faur aquele também fez um monte de votos. Faur fez um monte de votos. Francisco, então, eu acho Faltaram os votos. Eu acho que se nós tivéssemos colocado isso daí... O senhor ficou surpreendido com a sua votação? Com certeza. Nós todos ficamos. Achamos pouco. Ou não? O nosso critério é diferente? Não. Fique à vontade. Eu não fiquei surpreendido. Eu fiz 5.124 votos em Cascavel. Certo. O Giacobo, deputado com 6 mandatos... 100 e tantos mil votos. Fez 7 mil votos em Cascavel. Pouco mais, é verdade. Ele fez 7 mil. Coisa, só que né? olha, mas pera o detalhe. O Giacobo tinha 2 estaduais em Cascavel. Pastor Dalmolin e Rômulo Quintino. Verdade. Os 2 do PL. Vereadores, secretarias. Certo. Eu não tinha nada, eu fiquei muito feliz. Eu fui um herói. Tive uma dobrada com Adelino, que ainda... O único estadual, porque eu não tive estadual do meu partido. Que também não chegou, não. O Adelino também não chegou. E ainda dobrou com outros. O Adelino dobrou com outros candidatos. Certo. Deve ter dobrado com o Renato Silva, provavelmente. Com certeza. Dobrado, com outros candidatos. Então, eu fiz uma campanha franciscana. E quando eu percebi que muitas pessoas que eu ia pedir voto em Cascavel falavam para mim, Nelson, mas tem muita pressão, eu tenho que apoiar esse ou aquele que tem mandato, ou que está junto com o vice, ou não sei o que lá. Certo. Eu me dei um estalo na hora, eu falei, eu vou sair fora de Cascavel. Eu vou deixar o meu grupo trabalhando em Cascavel, mas não vou ficar dando murro em ponta de faca, que amanhã vai faltar remédio aqui para os pobres. Certo. Que amanhã o PECAM vai ficar sem. Porque essa divisão tirou o Frangão, tirou o Romã, tirou todo mundo. E aí eu fiz aquele dever de casa, que foi colocar a botina, correr, tinha credibilidade fora, porque meu pai tinha sido um deputado com nome estadual. Certo. E fiz esse... O senhor fez campanha no Paraná inteiro, né? Eu fiz voto em 383 cidades das 399. Haja vista que é um nome hoje estadual. Muito bem. Deputado, falamos de prefeito, vereadores, estamos falando da região, do município e temos que falar de Brasília, do Congresso, do governo, da União, porque entendemos todos nós, e os fatos estão aí a provar, que tudo é um grande pacote. O que acontece lá reflete aqui. Sim. E passando pelo Estado como um todo, estamos referindo ao governo estadual. Então, o próximo prefeito, seja quem for, citamos vários nomes aqui, tem outros que podem aparecer, vai ter o apoio do deputado. E vai precisar de recursos, sempre precisa de recursos para qualquer coisa. O senhor já disse, eu já ouvi em vários momentos, aquela expressão, não existe almoço de graça. Uhum. Alguém paga a conta. Uhum. Tivemos agora uma reforma tributária, o senhor votou contra, e temos hoje já a administração municipal, o secretário Gelson Eckert, o próprio prefeito, se manifestando preocupado com o fechamento de 2023, que já vai dar um a menor aí, 180, 200 milhões de reais, e o atual prefeito ainda tem 2024 todo pela frente. E depois o próximo 180 prefeito... milhões de reais que é de déficit? A menor então, na arrecadação, porque Brasília já está mandando pouca coisa, né? O senhor está acompanhando lá. E de 2025 para frente, quem assumir vai ter dificuldades. Então,
A par dessa, e o senhor vai estar no meio disso. Uhum. Não precisa estar na prefeitura. Sim. O senhor é deputado. Claro. O seu mandato é 4 anos. Por que é que o senhor votou contra? E por que é que o senhor acha que, de fato, quem está preocupado com o futuro da arrecadação tem toda a razão? Olha, porque o Estado, a conta... Hoje, 50% de tudo que se arrecada no Brasil é utilizado para pagar juros e rolar a dívida. 50%. 30% é utilizado para pagar folha e aposentadoria. E 20% só para investimentos. Então, se o investimentos aqui é saúde, educação, infraestrutura, legislativo, judiciário, só 20%. Para infraestrutura é 2% de todo o bolo. Então, se o governo vai querer mostrar serviço de obra, de social, isso, aquilo, ele vai tirar de quem? Da classe média. Porque a maior faixa da nossa população é a classe média. O Brasil é o país que mais tem classe média no mundo. Se fosse um governo que nós víssemos que queria economizar, enxugar, investir bem e melhor, nós poderíamos até dar um crédito. Porque meu pai participou do teto de gastos na época do Temer. O que foi o teto de gastos? Quando a presidente Dilma foi cassada, o Brasil vinha de uma crise de 2014, 15 e 16, uma crise muito grande. Ela foi cassada, a Petrobras, 39% das ações da Petrobras eram do governo. O governo, os Estados Unidos começou como tinha participação do governo federal na Petrobras, começou a entrar com ações contra a Petrobras por causa da corrupção, que eles não barraram a corrupção. Muito bem. O mundo parou de emprestar dinheiro para o Brasil. O que o mundo emprestava juros a 1% ao ano, para o Brasil era 3% ao ano. Só as resseguradoras que queriam ganhar dinheiro emprestavam dinheiro para o Brasil. Isso o Meirelles assumiu com o Temer, depois da cassação da Dilma, e falou: mundo, vem cá, a gente deve tanto, a gente vai economizar tanto, nós vamos fazer um teto de gastos para não gastar e em 30 anos nós vamos pagar nossa dívida. Tudo bem. O mundo falou: eles são sérios, vamos voltar a emprestar dinheiro para o Brasil. Acontece que no governo Bolsonaro, esse teto de gastos teve que ser furado 7 vezes, através da autorização do Tribunal de Contas da União, mas 7 vezes furou. Por isso que nós tivemos que votar o arcabouço fiscal. O novo arcabouço fiscal, que são o quê? Regras fiscais, para dar uma afrouxada nessa rigidez. E o que vai acontecer? De 30 anos que nós vamos pagar nossa dívida, nós vamos ter que pagar ela em 40 anos agora, em 50 anos. Essa é a realidade. Com o a reforma tributária agora, e o governo querendo mostrar serviço, eu não vejo, porque a ideia da reforma tributária ela é boa. Qual que é a ideia da reforma tributária? Unificar impostos para diminuir a sonegação, ou acabar com a sonegação. É isso que a gente precisa. Você não pode ter no Brasil tudo o que se paga de impostos alguém paga e quem não paga enriquece. Isso está errado. Nós temos que acabar com a evasão fiscal, com a sonegação fiscal no Brasil. Todo mundo pagar um pouco. O problema é que na nova reforma tributária, a gente vê que não há vontade do governo, há vontade de arrecadar mais, que todos paguem, mas não de diminuir a alíquota. Tanto é que nós aprovamos a unificação de impostos IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISSQN, mas não nos dizem alíquotas, pelo contrário, já deixa gargalos para governos estaduais fazerem contribuições em matérias primárias do agro, que prefeitos possam aumentar o IPTU sem passar pelas câmaras de vereadores. Quer dizer, se esse ano não veio o FPM, não veio o Fundo de Participação dos Municípios, ano que vem o prefeito pode aumentar a alíquota sem a sociedade, porque a Câmara de Vereadores é a sociedade. Aprovar e vir por decreto. Quer dizer, governo rico e povo pobre. É isso que a gente vê nessa reforma tributária. É um Estado sindical. Quando eu falo que os prefeitos estão empipinados, principalmente os do Paraná, prefeitos de Cianorte, Pato Branco, Medianeira, Cascavel, Toledo, Londrina, que são cidades que têm arrecadação de SSQN, o que acontece agora? O nosso SSQN, de tudo que nós produzimos, prestação de serviço, do borracheiro, do hotel, do restaurante, de toda a prestação de serviço, antes ficava no município, hoje vai para Brasília. E Brasília vai dividir isso com aqueles municípios que não arrecadam nada de SSQN. Nós temos muitos municípios nos estados amazônicos, no Nordeste, que não tem uma empresa, vivem de recursos do governo federal. Então o nosso SSQN, que era produzido, gerado aqui e ficava aqui,
para o prefeito fazer um asfalto, para o prefeito fazer uma praça, para o prefeito fazer a reforma de um colégio, para o prefeito fazer uma CEMEI, para o prefeito expandir o seu município. Hoje vai para o governo federal, que vai ver aquele município que está com mais problema. O que vai acontecer no futuro? Você vai pensar, por que eu vou arrecadar tanto que se quem vai receber o imposto é aquele que não arrecada nada? Então, votei contra a reforma tributária, mas muito consciente de que os municípios que querem prosperar, que os estados que querem ser competitivos, por exemplo, por que hoje o Paraná é a segunda maior produção de automóveis do Brasil, não é São Paulo? O polo automotivo no Brasil, desde os anos 70, sempre foi o estado de São Paulo. Por que o Paraná hoje é? Porque na época o Lerner pôde dar incentivos fiscais através do ICMS. Agora acabou o ICMS. E ainda eu quero dizer que ainda bem que os governadores meteram a mão na reforma tributária. Ainda bem que o Ratinho e o Tarcísio, o governador de São Paulo, foram para Brasília e meteram a colher, porque senão o Conselho Federativo, que foi formado na ideia inicial, eram 27 representantes apenas. Esses 27 representantes do Conselho Federal, que vai ser quem vai distribuir os impostos, vai ter um poder maior do que o governador, maior do que o deputado, maior do que o senador. Ouve o que eu estou dizendo. Então, ainda bem que o Ratinho foi lá bater o pé e ficou 27 representantes de estados, porque só no Nordeste nós temos 14 estados. Então, quer dizer, 14 estados puxa mais 2, eles iam ter a maioria para levar todo o recurso nosso, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, para o Nordeste, para cidades que precisam, porque são pessoas que têm dificuldade, mas a nossa capacidade de produzir mais... É a história do cobertor. O cobertor é curto, exatamente. Aí quando os governadores foram para Brasília, aí as pessoas falam, por que o Tarcísio concordou? Ele não concordou, ele engoliu, com algumas concessões que fizeram. Não, entrou os 27 representantes dos estados, que estavam na reforma, na ideia inicial, e mais representantes dos maiores estados, mas que tem peso de um voto da população. A maioria absoluta, só 3, o senhor e mais 2 votaram contra, os outros deputados não. E não estou pedindo aí, que nem outro dia eu vi alguém perguntar para o senhor por que o deputado tal votou a favor. Né? O senhor respondeu assim, tem que perguntar para o deputado tal, por que ele votou a favor ou não. Não estou pedindo que o senhor analise isso. Mas no Globo, no Bojo 30, por que só 3 contra? Avaliação, o que o senhor enxerga diferente que os outros enxergam o contrário? E o Ratinho dizem que está até agora comemorando, batendo palma, foi a melhor coisa, isso aí tudo. É o que a gente ouve setores da mídia, analistas e tal, dizer isso aí. E o povo fica sem saber. Não. E aí alguém diz assim, só para o senhor começar a falar agora. Tá. Olha, quando alguém morrer e tiver uma partilha, uma herancinha para fazer, viu, Jadir, que está ali, Pedro, que está na técnica ali também, de 100%, do jeito que vai ficar, o herdeiro ou os herdeiros herdarão 30%. 70% do tal patrimônio esse aí vai ir para o governo da União, vai não sei para onde e tudo mais. Que conversa é essa, deputado? Não, as alíquotas vão ser votadas agora, quer dizer, abriu-se a porteira. A reforma tributária, ela diz que toda lei tributária, você sabe bem que você vota, só pode entrar em vigor no ano seguinte. Certo. Então agora nós votamos o novo imposto, que se chama IVA, Imposto de Valor Agregado. Esse Imposto de Valor Agregado, depois vai vir o IBS, o Imposto de Base de Consumo, IBC, o Imposto de Base de Consumo, que vai vir depois. E ali nós vamos votar as alíquotas. A alíquota para combustível, para automóvel, para pneu, para prestação de serviço, para advogado, para dentista, para tudo. Vai começar, e isso tem até 2032 para ser votado. Que 2032 é a data que acaba todos os benefícios, tipo de Zona Franca de Manaus, de automotivo, todos. Em 2032 acaba. E aí é que nós vamos ver o que vai acontecer. Eu não entro em desespero, porque eu sei, e essa calma me traz, porque eu fui vereador há 20 anos atrás, e eu entendo que se nós tivermos um novo Congresso Nacional, e se nós e mudar o governo federal em algum momento, nós podemos mudar essa regra, essa lei. Isso não vai ser eterno, né? Só que até lá, muitos municípios vão sofrer. O próximo prefeito vai sofrer, o próximo, que é quando a gente vai ver que veio
a conta, o que veio aquilo que é danoso. Ó, não tá dando para sobreviver assim, mas como que você vai saber? Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos que você provou do remédio, se ele foi amargo, se ele foi efetivo ou não. Então, eu votei contra essa reforma tributária em vários aspectos, tanto esse Conselho Federativo, como a questão de hoje nós taxarmos o agro. Hoje o agro você paga o FUNREJUS, você paga o ITR sobre a propriedade, mas agora você vai pagar 60% do IVA, do imposto que nós não tínhamos, que era ICMS, que era IPI e ISS sobre a agricultura. Daí falam, mas é isento para 3 milhões e 600 reais. Tudo bem, 3 milhões e 600 então... 3 milhões e 600, qualquer produtor rural que produz acima de 40 alqueires já vai pagar 60% da carga cheia. É um imposto que nós não tínhamos. Isso aconteceu com a Argentina. A Argentina, quando taxou em 25% a exportação de farelo de soja, no primeiro momento os agricultores tinham gordura, o governo achou ótimo, taxa em 1/4. Tudo que exporta, 1/4 do governo. Tudo bem, hoje a agricultura quebrou. Secando, né, a gordura, vai secando, né? A gordura. É. Perfeito. Hoje está lá a Argentina quebrada. Se você colocar uma propriedade à venda na Argentina, não vende. Certo. E nós estamos arrebentando. Mas aqui, por exemplo, o prefeito próximo de Cascavel, nós estamos aqui em Cascavel, mas sim, estamos falando para o Brasil, vai poder aumentar o IPTU, o senhor citou ali, viu? Eu já fiquei com 8 tipos de medo. Sem passar por Câmara, sem discutir nada, não, se quiser... Por decreto. Por decreto. Um canetaço. Eu não deixei minha digital nisso. Não só o IPTU do prefeito, também outras contribuições do governo federal e do governo estadual. Salário dos servidores. Aqui 3,80 e poucos %, está difícil, tal, mas será votado agora esse reajuste. É um reajuste, não é aumento, é um repasse, né? É inflacionário e tudo mais. A folha de pagamento aqui vai a 40 milhões de reais mensais, ligeirinho, tá? A caminho disso. E as arrecadações, as movimentações, o senhor é empresário, está afastado um pouco, mas nem tanto, e sabe muito bem, a complicação está grande, demissões e tudo mais, né? O preço no mercado, o senhor tem ido no mercado? Se não tem ido, conversa com a patroa, porque as coisas estão aumentando, estão subindo. Como é que vai ficar tudo isso no sentido do social? Porque dizem que os pobres do Brasil serão assistidos, terão a sua cesta básica, terão o seu auxílio mensal e tal, garantido pelo governo do PT. Não precisa se preocupar. Quem não tem trabalho, não precisa correr atrás. Vai ter o feijão com arroz. O senhor, como deputado, enxerga isso de que forma para frente? Eu venho da iniciativa privada, sou um deputado do sul do Brasil. Veja, Santa Catarina recolhe de impostos federais e manda para o governo federal 60 bilhões de reais e recebe de volta 6. Então eu não vejo lá do... Como é que funciona isso aí? Isso é um absurdo. 60 bilhões... 60 bi e retorna 6. Aí eu lembro, o senhor falou no doutor Edi. Antes, aliás, o senhor citou o doutor Edi. Que manda um boi para Brasília. Ele dizia isso quando a defesa do estado do Iguaçu e tal, que foi uma situação. Mas ele falava isso que até hoje tem muitos que falam. O Paraná é a mesma coisa? Um grande deputado. Até acho que o meu avô Carelli também era defensor do estado do Iguaçu, o senhor Arlindo Carelli. Certo. O Paraná também tem o mesmo? O Paraná também. Também? Também, sim. Nós mandamos, eu não sei o número correto. Mas manda o boi e volta o pescoço. Manda o boi e volta o pescoço. Então a questão social, ela é muito grave. E a reforma tributária, ela engessa os estados que querem ser competitivos. Por exemplo, nós temos 14 estados hoje no Brasil que tem mais pessoas recebendo auxílios do governo do que carteira assinada. Certo. Eu até acho que tem que ter pessoas que têm que receber mesmo, porque é a melhor distribuição de renda que existe. O Bolsa Família vem direto do governo federal para quem precisa. Ele é ótimo, mas como agora você não tem mais ICMS, não tem SSQN e está tudo mesmo, que benefício que o governo municipal e estadual pode dar para o seu estado para que ele seja empreendedor? Não tem, ele vai de pires na mão lá para o governo federal, dizer, meu povo está morrendo de fome, eu não tenho o que fazer, dá uma migalha para me matar a fome. Então nós vamos entrar... O próximo prefeito vai ter que se especializar nessa do pires na mão, mais do que nunca.
E, infelizmente, nós só temos E 30 veja que deputados tem algumas federais. questões já acontecendo. O senhor sabe que a administração municipal quer arrumar Carlos Gomes, né? Está na hora, né? É importante. E licitou. E 2 empresas da área ganharam a licitação. Coisa milionária, obra de 51 milhões e tudo mais. Sabe o que as empresas estão analisando e estudando? Não assinar o contrato. Eu não sabia disso. Está em risco, nesse momento, o andamento do projeto reivindicado, necessário. Mas se e o tal. governo municipal licitou... E não é eles- porque o prefeito quer, Ah, sim. absolutamente, ele Lógico. quer fazer. Não, mas muitas Só que obras desertas. Muitas. E as empresas que ganharam estão repensando, não assinaram o contrato ainda. Olha, eu ajudei o deputado que estou há 180 dias lá, não tenho emendas, não tenho recursos, mas o que eu me especializei de ajudar os municípios que têm recursos parados nos ministérios e não conseguia receber. Ajudei o secretário Segala, Renato Segala, Certo. a receber 2 máquinas, 2 pá carregadeiras, Certo. emendas do Frangão, que estavam já faturadas, entregues, e o governo não pagava 6 meses. Eu soube por um vereador assim, lá no município, na prefeitura, o prefeito diz, manda para o Padovani que ele resolve. Exatamente. É É verdade. tá acontecendo Eu isso. estou me especializando em ir lá pedir, por favor, porque o segundo escalão dos ministérios, isso eu conheci quando vereador, Sim. quando meu pai, Certo. e a gente chega com toda humildade e fala, vê esse processo para mim, vê se falta uma certidão, não, falta isso, ajeita, não, falta aquilo, ó, daqui 15 dias paga, tal, porque lá é assim. Então eu ajudei, olha, a prefeita Luísa de Porto Vitória, ajudei Nova Londrina, ajudei Londrina, Certo. ajudei o município de Cascavel a receber dinheiro e ajudei não a prefeitura, mas a empresa também, Sim. porque eu sei que essa empresa que faturou para o município está pagando juro para alguém, ou para o banco, Certo. ou para a fábrica, precisando receber o maquinário que ela emprestou. Então imagine como é que vai ser para frente a atuação do seu gabinete. Você não imagina, Miguel Dias. Né? Que Você a não coisa vai imagina. ser pesada. Vai. Agora, O recurso livre, né? É aquele que entra no caixa do prefeito hoje, amanhã ele pode gastar. certo. Acabou. Mas nós não estamos falando só de prefeitura. Eu aqui agora recordo que acompanhamos aí pela imprensa uma movimentação, o próprio presidente João Maschio, que assumiu recentemente, a nossa PAI, o senhor fez uma atuação, tem dado um apoio importante, né? Poderia só nos citar aí? Como é que está a Ajudamos, situação? né? Quem ajuda são eles, né? Eu sou só... Quem ajuda são eles que estão ali Não, mas se eles não trabalhando. tiverem a sua Sim, parte sim. lá, empaca tudo, né? Você Mas, sabe Miguel, disso, né? deixa eu te contar uma É. coisa. Eu quero falar olhando para você. Eu estou, deputado federal, trazendo o imposto que você pagou. Ponto. Chega daquele negócio e se Deus quiser. Não, mas o chequinho... Você nunca vai me ver segurando um checão Mas não e vai tirando entrar no foto. embalo do chequinho? Não vou. Nem chequinho, nem checão. Vocês não têm vergonha na cara. Vereador, deputado estadual, federal que faz isso. Tem uns De que tirar agarram uma- na ponta, viu, Jardim? Um agarra na ponta tá do dizendo. chequinho e o outro vai lá e agarra e fica todo mundo agarrando na pontinha. Então, o que a gente fez assim com a PAI? A PAI estava se reunindo, vendendo pão, fazendo ações para conseguir pagar a conta Certo. de energia elétrica. Eu consegui uma emenda através da Itaipu para nós colocarmos a energia solar que está lá instalando e tinha R$7 mil por mês de conta de luz. E agora? E graças a Deus isso vai cair a zero, se Deus quiser. Que coisa. Ponto. Então, olha, é o que mais vale para mim. Mais vale. Sabe? Mais vale. Agora, se Deus... Quer saber de uma Mas coisa? no OPECAM o senhor derrubou aquele status, aquela imagem e tal do Frangão, que infelizmente não é mais deputado. Tá, vai tomar conta lá também? O senhor é o único deputado federal. Olha, e o OPECAM precisa. Eu não vou. Porque todo mundo ajudou o OPECAM. O Nelson Padovani ajudava o OPECAM. O aparelho Rotem 6000, que é o que para o sangramento do transplante de fígado, foi emenda do meu pai na época, milhões de reais. O Ricardo Barros, quando era ministro da Saúde, ajudava. O doutor Osmar Serraglio, tinha o OPECAM também, o Morama ajudava. O Hermes Frangão ajudou muito, muito. E era quem mais capitalizava publicamente isso. Marketing. Mas todo mundo O ajudou. próprio Giacobo também ajudou. a O gente Giacobo sabe disso ajudou, também. o Zeca do PT ajuda, a Gleise o ajuda. Romã também, Porque nem, quando o era Romã deputado, ajuda, porque né? nenhum deputado leva o dinheiro para casa. Certo. Você tem que colocar nos órgãos Claro. públicos ou entidades filantrópicas. Ponto. O que eu puder fazer para o PECAM, eu vou fazer. Mas eu não vou lá
explorar, vamos dizer assim. Não uma vou. exploração eu quero midiática. Voto. Eu quero voto. Claro. Eu quero apoio. Eu preciso. Ponto. Mas não vou torcer para que tenha alguém com câncer e daí a gente poder resolver o problema dele e tal, porque o cara já está morto. E Deus foi bom para mim, já me colocou de deputado, pronto. E se eu tiver só um mandato, eu vou ser ex-deputado, igual quem teve 6. Ponto. Mas o importante é você ter sido bom, ter feito bem quando você foi. Quando eu fui vereador. Eu julguei que eu não precisava ter um outro mandato para consertar o primeiro. Agora, o senhor esteve também nas últimas horas na peregrinação de prestação de contas, conversando com empresários, comerciantes da SIC Zona Norte. A SIC é uma entidade monstruosa aí, por 50 anos, 3.500 associados e tal, e tem braços também, essa ramificação é importante. E o senhor foi lá na região norte, conversou com o pessoal e tal. O que notou em termos de ânimos desses empresários que estão aí acompanhando a situação toda das comunidades? O que o senhor tem notado? O pessoal está feliz? Ganhou o presidente que fez a maioria dos votos? É assim que é a regra. O presidente que perdeu agora até nem direito político tem mais, enfim. De que forma isso influi no seu ânimo, na sua atuação, constatar numa reunião dessa com a SIC Zona Norte o quê? De parte dos empresários e comerciantes? Bem, o município de Cascavel acho que deu 68% pro Bolsonaro, né? E 32% pro Lula. Então acho que essa é o ânimo deles, né? O meu CPF, a minha pessoa, eu estou muito feliz. Eu estou realizado como deputado, estou feliz. Acho que estou no meu melhor momento de intelectual, espiritual, familiar, sabe? Eu estou muito feliz. Acho que tudo certo. O que afunda o navio não é se você deixar, não é a água que está no oceano, é se você deixar entrar no teu casco. Ponto. Então eu vou fazer o melhor para mim. Independente, olha, eu estou lutando, uma das questões que nós trabalhamos lá ontem, a questão por mais que na SIC Norte, nós falamos do viaduto do Cascavel Velho. O prefeito Paranhos quer municipalizar a BR-277, para isso conseguir trazer mais recursos, e o Zeca do PT... Porque não é fácil, né? Não é. O Zeca do PT e a Gleice prometeram para ele que vão ajudar. Sabe o que eu vou fazer? Estou pedindo Gleice e Zeca, vamos fazer. Não quero que seja eu, claro. Mas eu quero colocar em emenda minha ali 200 mil, 300 mil, 1 milhão, 2, para a gente conseguir esses 15 e fazer sair. Não quero que seja eu, porque o viaduto de cima, para cima do portal ali, é trabalho do Jacobo e do Ciarra. E é assim que faz as coisas. Então, o que eu vou fazer, se nós não temos deputados mais aqui em Cascavel, mas tem um que vai agregar e não vai ter ciúme do homem. Vai pedir ajuda para os outros. E não vai ter ciúme do homem. Vou pedir ajuda. Até porque na hora da eleição eles todos vêm aqui buscar voto. Então tem que comparecer. Tem que comparecer. Eu tenho que agora pedir. E essa 163 aqui é uma vergonha, né? É uma vergonha. Você acompanhou muito bem. Sim. Né? Inclusive algumas lideranças expressivas nossas aí. Lembro aqui o próprio empresário Assis Gurgas se expondo, dando a cara, dizendo agora vai, o DENIT vem e vai para Brasília e vem para Brasília. Na época tínhamos lá o Assir como senador, filho dele, né, cascavelense, ajudando. Mas agora o senhor vai tentar fazer a sua parte para ajudar a terminar essa 163 aqui, com certeza. Deputado. Viaduto na rua Medianeira, viaduto na entrada do aeroporto, ligando o bairro Santos Dumont até o aeroporto, porque hoje nós só temos ali no final da Avenida Tancredo Neves. Eu já coloquei uma emenda de 3 milhões de reais para o Paranhos desde janeiro, não sei se ele citou ainda, e é difícil isso, né? O dinheiro já está na conta desde janeiro, e eu acho, olha, hoje é dia, eu não quero fazer injustiça, dia 11 de julho. Juro que eu não sei se ele citou ainda, mas o recurso está desde janeiro empenhado para a prefeitura na Caixa. Recurso para quê? Só para a gente... Para construir a marginal do outro lado da Mascarela na 277. Certo. Então eu vi uma entrevista do Thales e claro que a obra era 7 milhões. Eles tiveram que abrir a licitação para esses 3 que veio e ficou 4. Então é muito burocrático as coisas.
É uma dificuldade de achar o recurso. É. A hora que você consegue o recurso, entra na pode prefeitura. estar parado não pela vontade do prefeito. Não, eu tenho certeza que não. Não estamos falando não é isso que estamos dizendo. Falta de vontade política de mandar agilizar. Mas não, é um ferramento mesmo. Não né? vai. Que vai desde o posto Pampa até a entrada do aeroporto e ali depois nós conseguirmos fazer uma trincheira para a chegada do aeroporto. Precisamos fazer uma UBS no Cascavel Velho, precisamos fazer uma supercreche no bairro Colmeia, precisamos fazer em Cascavel o Eco Parque Norte, é importantíssimo fazer a avenida, só para concluir, Cascavel, Avenida das Torres, tem um sonho de termos um hospital municipal na região norte e um distrito industrial na região norte de Cascavel. Por quê, Miguel Dias? Pois não. Porque é onde mais vai crescer. A região sul de Cascavel, ela é a bacia do rio Cascavel. Então, atrás da Unioeste, além de ser uma área mais de declive quebrada, por exemplo, uma empresa de tinta lá não pode acontecer, porque a IAP não deixa. Certo. Do lado aqui da FAG, na região oeste, se tem... A hora que passa o contorno já é Santa Teresa. Aonde Cascavel vai crescer na região norte. Então, nós temos que preparar agora um hospital da região norte. Certo. Eu sei que não pode ser municipal, porque o município não tem condição. Nós precisamos de um distrito industrial na região norte e precisamos melhorar a trafegabilidade da região norte. Bandeiras importantes, pesadas de se carregar, mas necessárias também. Como a bandeira do agro, e o senhor trabalha nisso a vida inteira, né? E agora politicamente também. Não é a mesma coisa que vender trator, que ajudar a plantar e tudo mais. É um tipo de política. Agora essa do agro, nível governamental, o buraco é mais embaixo. O senhor tem conversado com a sociedade rural, tem conversado com as lideranças, tem dito o que para eles em relação a isso? O que esperar do governo Lula no agro? É um governo socialista. É um governo com viés socialista. Ele disse sempre que era um governo socialista. Ele disse que é comunista. Declarou que o caminho que vai, gosta de ser e tal. Tudo bem. Então, é isso que você tem que dizer. O que nós temos que fazer como parlamento é não deixar que as pautas avancem como ele quer. Porque o parlamento, e é bom que as pessoas entendam, é como um navio. Ele é lento, ele é difícil de virar, mas ele nunca para. Então a Constituição, ela tem as suas amarras, que ali nós conseguimos defender o direito de propriedade, a segurança jurídica, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, através de uma Constituição. E é ela que nós temos que segurar, que ela não se perca. Ah, mas o Congresso não está fazendo nada. Como que o Congresso está fazendo nada? Nós votamos, não deixamos passar a lei da fake news, nós não deixamos passar a lei do marco do saneamento, tantas coisas que nós fizemos no Congresso Nacional. Mas tem uma coisa também... Mas o MST está aí. Mas eu votei a favor da CPI do MST. O que eu podia fazer, eu fiz. Tanto é que, votei aqui, tenho divergências com o PT. Ponto. Precisamos se unir com o governo que está para trazer recursos nas nossas pautas? Precisamos. Mas tenho divergências pontuais com o governo de esquerda. Mas votei a favor da CPMI do dia 8 de janeiro. Votei a favor da CPI do MST, votei a favor da CPI do STF, votei contra a lei da fake news, defendi o Deltan Dallagnol em plenário, um dos únicos deputados federais do Paraná que fez a defesa dele, pasmem você. Votei contra a questão do marco temporal indígena. Sabe o que é a questão do marco temporal indígena? É muito importante a gente aproveitar e explicar para as pessoas. Tá curto já. A Constituição de 1988, 5 de outubro de 1988, estabeleceu que reservas indígenas até 88 para trás valiam. Do dia de 1988 para frente, se elas não tinham sido pedidos ainda, não valiam. Como aconteceu com a Serra Raposo do Sol, certo, que foi votada após 88, mas já tinha a discussão anterior e passou o tempo. Tudo bem. Hoje diz que se encontrar aqui debaixo do seu lote uma cerâmica indígena ou um cemitério indígena, tem que entregar para essa tribo. Tudo bem. O que o Congresso Nacional votou? E nós defendemos os índios. Nós devemos que os índios têm e devem produzir nas suas áreas, coisa que hoje não pode. Hoje, vamos concluir o pensamento e depois eu volto. O que diz a nossa lei, o PL 490, que nós votamos? Que após 1988, se abrir novas reservas indígenas, o governo tem que pagar a terra.
para o produtor rural ou para o proprietário que comprou de boa fé. Hoje a lei diz que não, a terra é expropriada, só paga a benfeitoria. E é um grande avanço isso, que o governo vai pensar bem, opa, vou abrir nova reserva indígena ou não vou? E que autoriza o indígena a explorar as suas propriedades. Por exemplo, você sabe qual que é o tamanho da reserva Yanomami? Tem nem ideia. Você não tem nem ideia. Mas é grande. 10 milhões de hectares é a reserva Yanomami. Tem 80 mil índios na reserva Yanomami. Produz o que lá? Estão morrendo de fome. Eles estão desnutridos. E nós estamos recolhendo os nossos impostos aqui e mandando cesta básica para lá. Daí diz assim, tem garimpo ilegal na reserva Yanomami. Ok, então vamos fazer o garimpo legal. Vamos assim, são 10 milhões de hectares. Vamos tirar 1.000 hectares de terra, estabelecer o governo lá dentro, recolher impostos, pagar uma taxa para o índio e o lucro para a empresa que explorar. Ou se o governo quiser explorar, ponto. E aquele território sobreviver, ter dinheiro para sobreviver. Se pagar. Ou não morrer de fome. Certo. Ponto. É só isso que a gente quer. Nós defendemos os indígenas, o ser humano, as pessoas. Deputado, nós poderíamos falar mais tranquilamente, 45 minutos, sem problema, emendando o assunto, mas não temos o tempo. Então, a sua vinda aqui agora ocorre nesse momento, mas com certeza outras vindas suas acontecerão. Agora o senhor já conhece como é que funciona. Então, nos resta agradecer, em nome do Jadir, que estaria acompanhando, em nome do Leozinho também, e em nome de toda a equipe aqui, enfim, dos outros podcasts também, desejar que o senhor consiga implementar, de fato, e executar aquilo que o senhor planeja e vencer os desafios, porque eles vão acontecer. Sim. E eles não escolhem política em Brasília, as lutas, as brigas, implementa, inclusive, a união, obriga a união, porque o senhor não pretende fazer um mandato solitário. Isso posto, 30 segundos para o senhor encerrar a sua participação no nosso podcast. Obrigado, Miguel Dias, pela maestria de ter conduzido essa entrevista. A gente ia falar tanto de projetos e proposições e a gente acabou ficando mais na parte pessoal, que eu acho que é importante para as pessoas nos conhecer, que muitos dizem que conhecem o Padovani, julgam o Nelsinho Padovani, mas não sabe que é um pai de família. O senhor, como homem público, o senhor também não pode escolher muito assunto, né? O senhor tem que ter resposta para todos. E não pode ficar sorrindo para todo mundo. Mas é um cascavelense, pai de família, formado em administração de empresas, pós-graduado em fertilidade de solo e que está aí trabalhando por esses 3 anos para a nossa comunidade. Obrigado. Um abraço e até a próxima oportunidade com o nosso Batendo Guizo, o veneno da política.